Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui, então dando sequência ao tema reprodução humana. Vem comigo então e vamos dar uma olhada agora no aparelho genital ou aparelho reprodutor masculino. Essa é uma imagem que tem aí no seu material, só que eu ampliei ela aqui para que a gente possa identificar algumas estruturas. Quando você fala de sistema genital masculino, é importante então que você entenda que a gônada masculina são os testículos, são 2 testículos. Gônada feminina nós vimos que são 2 ovários. Aqui são 2 testículos. O testículo produz testosterona e manda para o sangue. Produz também os espermatozoides. E os espermatozoides, eles ficam armazenados num canal aqui chamado de epidídimo. Tá vendo essas dobrinhas aqui, ó? Um monte de dobrinhas ali. Essas dobrinhas são chamadas de epidídimo. Se eu esticar esse epidídimo, só para você ter ideia, se eu esticar o epidídimo, você vai ter mais ou menos uns 7 metros de comprimento. Caramba, professor! Então deve armazenar muito espermatozoide. Sim, pode armazenar em torno de 150 a 500 milhões de espermatozoides. É mais ou menos o que o homem libera durante um processo de ejaculação. Então pode armazenar muitos espermatozoides ali no epidídimo. Saindo do epidídimo, temos um canal, chamado de canal deferente. Professor, você escreveu errado. É diferente? Não, não escrevi errado. É canal deferente mesmo, tá? Canal deferente. Então lembre-se que são 2 testículos, então são 2 canais deferentes. Bacana? Saindo do canal deferente, veja que ele vai percorrer um trajeto e ele vai chegar aqui passando por uma vesícula chamada de vesícula seminal. Como o nome diz, vesícula seminal produz o sêmen. A maior parte do líquido que é liberado durante uma ejaculação masculina é produzida pela vesícula seminal. O líquido da vesícula seminal, ele tem uma função. Então veja que chegar os espermatozoides e aí vão se juntar a esse líquido produzido pela vesícula seminal. A vesícula seminal ela produz um líquido que vai nutrir os espermatozoides, garantir a marmita da madrugada e ao mesmo tempo proteger esses espermatozoides. Sim, temos aqui uma vitamina importante, vitamina C. Você sabe que a vitamina C é uma vitamina antioxidante, então ela garante o quê? Garante a manutenção e a proteção desses espermatozoides. E aí nós temos o quê? A próstata. A próstata é uma das principais glândulas masculinas. Tem uma importância aqui no sistema genital. Perceba que a próstata ela fica em contato tanto com a uretra quanto com o canal deferente que está chegando ali na próstata. E perceba o seguinte, que a próstata ela pode fazer o controle no momento que esse homem então está urinando ou está ejaculando. Então olha a importância dessa glândula. Mas mais ainda, além de ser uma glândula acessória, porque a principal glândula é o testículo, então vesícula seminal, próstata, são glândulas acessórias. Além de ser uma glândula acessória, a próstata produz um líquido chamado de líquido prostático, que é um líquido alcalinizante. Não sei se você sabe, mas a microbiota ali, o canal vaginal, ele é ácido, é um ambiente ácido. É um ambiente que, se o espermatozoide tiver contato, ele morre. Então, a próstata ela tem um líquido que é um líquido básico, um líquido alcalino, que vai ajudar a alcalinizar a vagina enquanto os espermatozoides estejam passando por ali. E aí temos as glândulas, chamadas de glândulas bulbouretrais. Antigamente as bulbouretrais eram chamadas de glândulas de Cooper. A bulbouretral produz um líquido que sai antes da ejaculação. Então, antes da ejaculação, no momento ali, de preparação ali, temos uma glândula chamada bulbo uretral que produz um líquido que é liberado antes da ejaculação. Qual a função desse líquido que é liberado antes? É limpar a uretra. Lembra que pela uretra passa também o xixi? Passa também ali, o xixi, então vai passar agora os espermatozoides. Então esse líquidozinho que sai antes, ele tem uma função de limpar a uretra e ao mesmo tempo lubrificar a glande, que é a cabeça ali do pênis, facilitando a relação sexual. Bacana? Então tá aí. Essas são as glândulas acessórias, cada uma delas com a sua função.
a glândula bulboretral produz um líquido que sai antes, que não contém espermatozoides. Então temos aí a importância de cada uma delas. Temos daí na sequência a uretra, que é comum ao sistema genital e também ao sistema reprodutor, né? Sistema genital reprodutor e também ao sistema urinário, perdão, né? Tanto passagem do xixi quanto associado ali à reprodução pela passagem dos espermatozoides. Então, sistema genital ou reprodutor e o sistema, né, urinário. O pênis ele tem dois corpos, chamado de corpo cavernoso e corpo esponjoso. O corpo esponjoso é o corpo que fica em volta da uretra. Esponjoso porque realmente lembra uma esponja. Ele vai proteger o canal da uretra. E o corpo cavernoso é o corpo que vai se encher de sangue no momento que esse homem que ele tiver uma ereção. Então os corpos cavernosos que inflam porque enche de sangue, garantindo ali a ereção peniana. E a glande é a cabeça do pênis e o prepúcio é uma pelezinha que cobre ali a cabeça do pênis. Quando essa pelezinha ela vem em excesso, é feita ali uma cirurgia para retirar o excesso dessa pelezinha, certo? Então, pode ser que seja necessário, em alguns casos, cortar um pedaço desse prepúcio, que é a pelezinha que cobre a glande, para garantir também a higiene ali do pênis. Temos na sequência aqui, quando a gente fala de espermatogênese, é a produção de espermatozoides. Então aqui você vê a ampliação de um testículo. Professor, por que você colocou 35 graus? Coloquei 35 graus aqui porque a produção de espermatozoide ela ocorre bem nessa temperatura. A temperatura do nosso corpo é em torno de 36,5 graus. Mas a temperatura do testículo é importante que ela fique um pouco mais baixa do que a temperatura do nosso corpo. Por isso que o testículo até faz sentido que ele fique fora do nosso corpo lá na bolsa escrotal. Porque essa bolsa escrotal ela regula a sua altura, fazendo com que o testículo consiga, né, então ficar sempre numa temperatura o mais ideal possível. Fazendo um corte desse testículo, você vê então aqui o que? Os túbulos seminíferos, são onde são produzidos os espermatozoides. Vemos o epidídimo, onde os espermatozoides são armazenados. Se eu pegar um túbulo desse e eu der um corte, né, um túbulo seminífero, eu fizer um corte e aumentar 900 vezes, você vai ver mais ou menos algo desse tipo aqui. Ah, professor, um monte de espermatozoide lá no meio, né? Sim. Então eles são produzidos da extremidade do túbulo em direção ali a parte que ele chama, né, de túnica, ou do meio desse túbulo. E aí, em uma ejaculação, o homem geralmente libera em torno de 200 a 500 milhões, 150 a 500 milhões de espermatozoides e mais ou menos ali em torno de 2 a 6 ml. Então tá aí questões também de curiosidade em relação ao sistema genital masculino. Então, para que você entenda bem, ó, sistema genital masculino nós temos a principal glândula, são 2 testículos, e temos glândulas acessórias, vesícula seminal, que produz a maior parte do líquido que vai ser ejaculado, que a gente chama de sêmen, que tem função de proteger, porque tem vitamina C, que tem função de nutrir os espermatozoides. Temos a próstata, que produz o líquido prostático, que é um líquido básico, um líquido alcalino, que tem uma função também de proteger os espermatozoides, porque garante que quando eles chegarem lá na vagina, a vagina que é ácida não vai causar a morte desses espermatozoides. Lógico, alguns acabam morrendo, ou até mesmo milhares acabam morrendo. Desses 500 milhões que a gente viu que pode ser liberado em uma ejaculação, poucos chegam com chance de fecundação. Poucos. Somente alguns 1000 chegam com chance de fecundação. E temos as bulboretrais. Glândula bulboretral produz aquele líquido que vai limpar o canal da uretra. Então tá aí. Esse slide é bem importante para vocês. Tá? É importante entender quais são as glândulas principal e as glândulas acessórias e o que cada uma delas faz. Na tela agora você tem aqui um espermatozoide. O espermatozoide é uma célula, é um gameta masculino, que ele tem o quê? Ele tem uma região aqui chamada de cabeça. Na cabeça nós temos aqui um núcleo com 23 cromossomos. Tem aqui na região da cabeça o acrosoma. Lembra que o gameta feminino tem lá a corona radiata, a zona pelúcida,
que vai reagir ali para que o espermatozoide possa penetrar? Pois bem, aqui nesse acrossoma é que ficam enzimas importantes para que esse espermatozoide consiga penetrar a corona radiata, consiga penetrar a zona pelúcida. Então, enzimas importantes são armazenadas aqui nesse acrossoma. É como se o acrossoma fosse uma bolsinha em que o espermatozoide leva ali algumas enzimas importantes para que ele possa ser reconhecido pelo óvulo. Quando ele chega lá no óvulo, ele tem ali a senha, né? Tem as enzimas importantes para que reações químicas aconteçam. Temos aqui uma parte intermediária, peça intermediária, que nós localizamos as mitocôndrias. Mitocôndria serve para quê mesmo? Produção de energia. Produção de energia, já que esse flagelo, essa cauda, para ela se mexer, gasta muita energia. Então veja que as mitocôndrias ficam bem pertinho da cauda, garantindo energia para que essa cauda possa ter uma mobilidade interessante. Vamos lá fazer uma atividade. Por causa de um câncer, um homem de 40 anos foi submetido a uma prostatectomia radical, ou seja, retirada total da próstata. A ausência da próstata pode afetar a reprodução humana natural, porque essa glândula, o que a próstata faz mesmo? Ela produz o líquido prostático que alcaliniza ali a região da vagina. Então, quem vai marcar isso? Ó, letra A, armazena os espermatozoides? Não, não armazena. Quem armazena é o epidídimo. Letra B, secreta substâncias que alcalinizam o pH do fluido vaginal? Sim, né? A alternativa correta está perfeita. Encerramos assim mais uma aula. Até mais, gente!